Minha sogra ameaça machucar meu marido se ele não concordasse com as opiniões dela. Antes de 2018, meu sogro conheceu essa garota estranha que era uma daquelas malucas que achavam que deviam algo ao universo e não deveriam se desculpar por seu comportamento. Quando a conheceu pela primeira vez, ela fazia uma coisa estranha, alegando ser socialmente inepta e não conseguir lidar com estranhos. Ela até chegou ao ponto, nos anos seguintes, de se jogar na frente do perigo para evitar falar com as pessoas e afirmar que elas estavam erradas por estarem lá, sem aviso prévio ou convite. Ambas as situações eram mentiras todas as vezes. Apesar de não se importar com suas atitudes estranhas, meu marido, John, esse não é o nome real dele, muitas vezes deixava passar os comportamentos anormais e dizia ao pai que, já que ele parecia genuinamente feliz pela primeira vez desde a morte da mãe, estava de boa com qualquer decisão que ele tomasse. Sem mencionar que o pai é um homem adulto que não precisa da permissão do filho e só estava procurando a opinião dele. O pai é muito cuidadoso e mórmon, então ele é muito religioso. Só descobrimos mais tarde que ela se infiltrou na vida dele para se casar com alguém da família porque ela era louca. Chegamos a 2018. Eu e meu marido estamos nos casando. Apesar de algumas coisas que nos incomodavam, o buraco em que ela se enfiava continuava a crescer. A Monster sempre nos ridicularizava por algo com o qual ela discordava. Mais de uma vez, ela tentou apagar minha sogra, dizendo ao meu sogro que destruiria ou se livraria de todos os eletrônicos dele, obrigando-o a limpar depois de um cachorro que ele nunca quis e não tinha tempo para cuidar, pois trabalhava mais de 12 horas por dia. Ao mesmo tempo, ela estava desempregada, a lista de problemas só aumentava. E a montanha de merda era o quão manipuladora ela se tornou. Meu sogro estava constantemente perguntando a Monster se ele poderia visitar sua mãe. Você me ouviu certo, ele tinha pelo menos 20 anos a mais que ela, e ela tinha um problema com ele ver a irmã e a mãe literalmente do outro lado da rua porque elas vão convencer você a se divorciar de mim. O último palito que quebrou as costas do camelo foi minha filha mais velha. Durante o casamento, a Monster fingiu estar doente e mentiu para todos os presentes, dizendo que estava pagando e fazendo tudo para o casamento e que ela deveria receber mais pena por tudo que estava passando. A propósito, minha mãe foi quem desembolsou quase 30 mil para o nosso casamento, que, comparativamente, foi pequeno. Tentamos trabalhar duro com a Monster no único evento que ela ofereceu para sediar, para torná-lo relativamente barato para ela e meu sogro, porque ela não conseguia ganhar muito dinheiro. Descobrimos que, por causa das dívidas constantes que ela tinha com agiotas por causa de golpes que ela costumava aplicar, nós não somos gananciosos por dinheiro, e eu estava mais feliz apenas desfrutando de um bom churrasco com a família em vez de ir a um restaurante. Ela desistiu. Durante esse tempo, ela continuamente ignorou o que nós queríamos para o nosso casamento. Ela praticamente tentou nos forçar a ter um casamento em Vegas e nos casar, algo que eu disse a ela e à minha família que eu não me sentia confortável por causa de problemas pessoais com os quais eu estava lidando na época. Então ela teve a audácia de tentar nos fazer sentir culpados por passar nossa lua de mel de fazer bebê na Flórida com a família dela. Algo com o qual estávamos extremamente desconfortáveis, considerando que nunca tínhamos conhecido eles antes e, pelo que ela nos disse antes, eles não gostariam de nós por causa das nossas opiniões políticas, de qualquer maneira. Eu tive que dizer não para ela, sem exagero, 17 vezes que já tínhamos reservado um local para nossa lua de mel, onde poderíamos aproveitar a nós mesmos. Ela ofereceu sua maconha medicinal para menores na festa, rolou morro abaixo em um vestido de casamento que meu sogro pagou, e então rastejou pelo chão durante a recepção para jogar bolo em uma criança. Nós ainda, por algum motivo misterioso, tentamos dialogar com a Monster pelo bem do meu sogro. Mas John já tinha chegado ao limite com ela. Depois da lua de mel, descobrimos que eu estava grávida. Contamos para todo mundo, todos ficaram felizes, e então mais drama aconteceu. A Monster continuou tentando impor suas opiniões sobre as outras pessoas, dizendo que estávamos errados em fazer uma festa de revelação de gênero e chamar nosso bebê de qualquer coisa, porque o bebê ainda não decidiu qual gênero quer ser. Decidimos dar à nossa filha o nome da minha sogra porque era o desejo do meu marido, e eu fiquei mais do que feliz em concordar, porque minha sogra, até hoje, é uma santa, e sentimos muito a falta dela. Descanse em paz, mamãe. Então, decidimos fazer um chá de bebê que coincidia perfeitamente com o aniversário da minha sogra. Era a nossa maneira de celebrar a vida antiga com a vida nova. Eu queria que meninos e meninas fossem convidados para mostrar o quanto a família dela amava.
No entanto, a Monster e meu sogro planejaram viajar, eles acabaram não indo, e pediram para fazermos um encontro pequeno em vez disso. Concordo para manter a paz, mas ela foi pelas minhas costas, planejou um segundo chá de bebê inteiramente, não convidou ninguém da minha família e se recusou a ter qualquer menino lá. Ela até reclamou comigo porque minha mãe se recusou a ir e porque havia alguns meninos que eu convidei e ela se sentia desconfortável com a presença deles. As coisas pioraram quando eu estava mais perto de dar à luz, ela ficou ofendida porque eu não queria que ela estivesse na sala de parto, já que eu tinha pré-eclâmpsia, e ela estava acostumada a me deixar furiosa e a aumentar minha pressão com suas atitudes. Eu educadamente disse a ela que apenas meu marido e minha mãe poderiam estar na sala, e ela afirmou que se passaria por médica e entraria furtivamente no meu quarto. Felizmente, isso foi rapidamente descartado, como se eu já não estivesse lidando com muita coisa. Em seguida, ela causou drama na sala de espera o tempo todo em que eu estava em trabalho de parto, dizendo: "Por que viemos aqui se vai demorar tanto? Eu tenho coisas melhores para fazer." Depois do parto, ela fez um comentário nojento que deixou John furioso. Não sei como aconteceu, mas algum do meu DNA foi parar nesse bebê de alguma forma. Ela não tinha parentesco sanguíneo com nenhum de nós, e isso deixou meu marido chateado, pois, como em muitas outras coisas, ela sempre tornava tudo sobre ela e não sobre nosso bebê. Desnecessário dizer que, depois de todo o inferno que a Monster nos fez passar, suas constantes mentiras sobre sua história médica nos deixaram desconfiados de suas ações. A casa deles sempre estava cheia de cocô e xixi de cachorro porque ela se recusava a limpar. Eu vou vomitar com o cheiro disso, e ela dizia que tinha tonturas e poderia morrer a qualquer dia sem aviso prévio. John e eu não concordávamos que essa mulher jamais ficasse sozinha em casa com nosso bebê. Ela até comentou sobre dar coisas ao meu bebê para deixá-la calma em mais de uma ocasião, e como ela se sentia desconfortável em deixar qualquer menino perto do meu bebê porque não sei o que faz os meninos se tornarem pedófilos. Incluindo John e Phil. Sim, uma peça realmente especial. Então, finalmente, após uma série de incidentes, nós a confrontamos e informamos a Monster e Phil das regras que estabelecemos. Ela surtou e nos chamou de idiotas por afastarmos a sua neta dela, mesmo que tenha sido ela quem cortou o contato. Minhas palavras exatas para ela foram: "Se você ainda quiser ter contato com sua neta, não nos importamos em nos encontrar em um local público aberto de sua escolha, onde ela não será afetada pelo que está causando urticária na sua casa." E a resposta dela foi: "Não. Não consigo criar um vínculo com alguma coisa sendo balançada sobre a minha cabeça como uma cenoura na frente do burro." John ficou furioso. Ele queria cortar relações com Monster e Phil de uma vez por todas. Consegui acalmá-lo o suficiente para tentar manter Phil informado, considerando que ela estava claramente manipulando-o até esse ponto. Há muito mais a dizer sobre isso, mas, basicamente, depois de muitas ameaças de morte, onde ela disse: "Você não faz ideia do que sou capaz. Farei o que for preciso para conseguir o que quero." E em um momento, ameaçando machucar meu marido se ele não concordasse com as opiniões dela, bloqueamos ela em todas as formas de mídia. A resposta dela foi usar sua conta secundária para enviar uma mensagem para ele dizendo: "Bloqueando-me? Ah, tão maduro." E bloqueamos ela novamente. Até ameaçamos ação legal porque ela constantemente nos mandava mensagens pelo celular do Phil, era fácil identificar quem estava falando com base no vocabulário. E, no final, foi hilário quando ela e o Phil tentaram usar os direitos dos avós contra nós. Tudo o que eu precisei dizer foi: "Vamos ver o que os tribunais acham sobre sua esposa cultivando maconha ilegalmente no porão, deixando fezes de cachorro nojentas pela casa por mais de 12 horas até você chegar em casa, um cachorro agressivo que vai comer a parte de trás da sua cabeça, o comportamento constantemente abusivo e negligente dela, e seus problemas médicos constantes, que incluem desmaios e morte a qualquer momento, e ver se ela ainda é capaz de processar por direitos de avós nessa casa." Novidade: ela não tem um caso. Somos uma família amorosa que tentou de tudo para incluí-la e lidar com seu comportamento infantil e obnoxioso, mas ela nos excluiu, agora acabou. Desde por volta de 2020 a 2021, nos livramos dela e, oficialmente, ela se foi, então festa. E para qualquer pessoa com um problema semelhante com esses monstros, não tenha medo de dizer não. Registre o comportamento negligente deles e procure ajuda profissional contra eles. Você não está errado em querer se proteger. Amo vocês e espero que se divirtam muito lendo. Meu namorado, 21M, de quase 4 anos está mentindo para mim, 21F.
Atualmente, estou em uma situação em que meu namorado e eu temos mantido um relacionamento à distância durante todo o tempo. Eu conheço esse homem há 10 anos, nós estudamos juntos, e eu gostaria de ter pensado que o conhecia bem. Eu estava muito enganada. Voltei para o meu país de origem em 2020, quando a pandemia de Covid estava começando, e alguns meses antes disso comecei a namorar meu atual namorado. Nos encontramos várias vezes ao longo do ano e estamos nos esforçando para superar a distância, pois estamos nos aproximando do fim dela. Sempre fui uma pessoa que busca sinceridade, respeito mútuo e conversas em um relacionamento, é tudo o que sempre ofereci a ele. Recentemente, ele veio visitar por 2 semanas e nos divertimos muito. Ele me faz muito feliz e eu nunca imaginei que encontraria algo desagradável em seu telefone. Ele já teve um histórico de mentiras sobre coisas insignificantes para mim, e sempre conversamos sobre isso, e eu o reassegurei de que ele pode conversar comigo sobre qualquer coisa, sem julgamentos. Tentei fazer deste relacionamento um espaço seguro para ele, mas ele continua cometendo erros e agindo como uma criança, prometendo que vai melhorar por mim, apenas para repetir os mesmos erros involuntariamente, segundo ele. Eu já ri com ele sobre o telefone dele estar vazio e disse que não sinto necessidade de olhar, apenas alguns dias atrás. Mais uma vez, ele respondeu dizendo que não tenho nada com que me preocupar e que o telefone dele está limpo. Na última noite, antes de ele voltar para casa, estávamos prestes a assistir a um programa em seu laptop quando uma janela pop-up apareceu com uma pasta de fotos. Eu estava deitada ao lado dele e não tinha uma visão adequada da tela, tudo o que eu sabia era que vi o contorno de uma mulher nua. Então, pedi a ele para abrir a pasta novamente, depois que ele a fechou abruptamente, e recebi a resposta de que ele perdeu a pasta e não vai abri-la novamente. Perguntei o que havia no laptop dele e ele começou a entrar em pânico, dizendo que eram fotos que sua mãe havia salvado dela fazendo pilates, já que ela costuma pegar emprestado o laptop dele. Eu sabia que vi um corpo nu e automaticamente assumi que eram fotos minhas. Perguntei por que ele mentiu quando era tão óbvio que eram fotos minhas e ele apenas disse que não sabe e pediu para seguirmos em frente. Acabei ficando chateada e chorei na minha cama, pensando que talvez ele me confortasse e pedisse desculpas. Mas esse homem começou a procurar o celular com a desculpa de preciso colocar um alarme para amanhã. Eu imediatamente soube que não era isso que ele estava fazendo, então peguei o celular das mãos dele e, para minha surpresa, ele estava apagando freneticamente fotos de garotas nuas em um aplicativo de galeria bloqueado. Encontrei 300 fotos e capturas de tela de cerca de 20 nomes de usuários diferentes de garotas que fazem pornografia aqui no Reddit. Para esclarecer, eu permitia que esse homem assistisse à pornografia comigo, não tenho problemas com ele olhando para garotas nuas, desde que eu também estivesse vendo, para que pudéssemos apreciar as imagens e vídeos juntos, em vez de fazer isso escondido um do outro. Eu enviava fotos minhas para ele sempre que ele pedia e sempre me doava por completo, pois sei que a distância pode ser entediante nesse aspecto. Então, por que diabos esse homem estava procurando outras garotas? 300 delas. Meus principais problemas com essa situação agora são a mentira constante e o fato de ele ter gastado tempo baixando 300 fotos e procurando garotas que ele gosta aqui. Esse tipo de comportamento e quantidade me preocupa. Ele disse que elas estavam lá há meses e que olhava para elas a cada 2 semanas. Se ele tivesse se comunicado comigo e me contado que tem curiosidade sobre corpos de outras garotas e que queria dar uma olhada, eu teria deixado totalmente, porque pensei que não tinha nada com que me preocupar e ele sabia disso. Se ele tivesse admitido e me contado que eram aquelas fotos, eu não estaria aqui sentada chorando no meu quarto por horas. Meninas e meninos, por favor, me ajudem e me deem suas opiniões sobre esse homem. Devo continuar dando a ele segundas chances ou devo ir embora? Eu estava em um relacionamento por 3 anos com um homem que mentia sobre coisas aleatórias. A palavra-chave aqui estava. Não importa quantas vezes tentamos conversar ou eu perdoei, ele ainda mentia. Cheguei a um ponto em que não podia mais confiar nele e me sentia culpada por não ter confiança, o que afetou minha autoestima. Vocês já estabeleceram um limite um com o outro. Ele sabe como você reagiria, então ele tem escondido isso porque sabe que quebrou essa confiança e limite. Perdoá-lo apenas vai torná-lo mais astuto da próxima vez e vai te deixar paranoica. Talvez ele tenha um vício sexual. Talvez ele goste da emoção de esconder algo de você. Ele teve a chance de admitir quando você viu ou a qualquer momento antes, mas ele mentiu e disse que era da mãe dele. De qualquer forma, não vale a pena perdoá-lo uma segunda vez, especialmente porque você disse que ele já teve problemas com mentiras no passado. Não vai melhorar. Ele é apenas um homem típico com um cérebro instintivo que precisa de sexo com frequência. Isso foi apenas um erro infantil e me machucou muito. Atualmente, estamos conversando sobre as coisas e não estou levando isso de forma leve.
Ele sabe que está em apuros e que agora me sinto insegura e que não posso confiar nele, então quero dar a ele um pouco mais de tempo para provar que vai mudar, porque houve outras coisas no passado em que ele trabalhou e mudou. Sinto muito por saber que você teve que passar por tudo isso em 3 anos, e espero que você encontre alguém que possa lhe trazer paz e amor. AITA por fazer meu irmão se mudar depois que ele me disse que usa a pia para fazer xixi? Meu irmão, 27M, recentemente terminou com a namorada com quem morava há um tempo e pediu para ficar comigo, 24F, enquanto procura um novo apartamento. Eu concordei, e ele tem ficado comigo há cerca de um mês, até que isso aconteceu. Eu não tenho um espaço enorme em casa, então ele tem ficado na minha sala de estar onde tem um sofá-cama. Uma coisa que eu notei é que ele não mantém as coisas arrumadas e frequentemente, quando volto do trabalho, vejo uma bagunça, o que realmente me incomoda, porque gosto de chegar em casa e encontrar tudo limpo, como acontece quando moro sozinha. O banheiro também ficou um pouco bagunçado e ele na verdade não se oferece para limpá-lo, mesmo que seja principalmente uma bagunça que ele fez. Comecei a notar xixi ao redor do vaso sanitário e tenho certeza de que não fui eu. Eu mencionei isso para ele, e ele pediu desculpas e disse que vai ter mais cuidado e limpar tudo. Mas ele também acrescentou que viu que eu joguei absorventes fora, insinuando que era nojento, a lixeira é fechada. Um dia estávamos na sala de estar e ele riu de um TikTok e me mostrou. Era algo sobre homens fazendo xixi na pia ou algo assim, então perguntei se ele fazia isso ou se já tinha feito aqui, ao que ele riu e disse sim. Eu disse a ele que é nojento considerando que não é o banheiro dele onde ele está fazendo isso, e que eu provavelmente toquei na pia depois que ele fez isso. Eu continuei falando e disse a ele para parar de fazer isso ou começar a fazer as malas. Ele disse que eu estava exagerando, me chamou de egoísta e disse que ele não é sujo e que isso não é grande coisa. Ele até contou aos nossos pais que estou expulsando ele porque ele é bagunceiro, mas ele nunca disse que faz xixi na pia. Eu sei que muitos homens podem fazer isso, mas não vou permitir que aconteça no meu próprio banheiro, que eu mesma limpo. Meus pais dizem que estou sendo má e não acreditaram em mim quando disse que ele faz xixi na pia. Então, eu sou a errada nessa situação? Edição, apenas para esclarecer que ele não fez xixi na pia por uma emergência, mas fez isso enquanto estava no banheiro, com um vaso sanitário funcionando ao lado dele. Pelo que eu sei, ele não fez xixi na pia da cozinha. Eu tenho coisas na minha pia, escova de dentes, sabonete, etc., que já substituí. Ele também não faz xixi exclusivamente na pia, apenas quando está com pressa ou é mais conveniente. Eu também não o expulsei imediatamente depois de descobrir que ele faz isso, obviamente. Ele também não faz isso por motivos ambientais, para economizar água ou qualquer coisa do tipo. Eu também não me importo se as pessoas fazem xixi na pia ou não. Só não quero que isso aconteça na minha própria casa. NTA não é a pessoa errada. Como um homem de mais de 60 anos, nunca ouvi um homem dizer que faz isso. Você está expulsando ele tanto porque ele faz xixi na pia quanto porque ele é um desleixado que não considera suas necessidades e transformou sua casa em uma pocilga. Ele precisava ser considerado com as suas necessidades, manter o lugar limpo e minimizar o impacto sobre você. Ele é a pessoa errada nessa situação, você não é. Ah, sim, se seus pais acham que é aceitável que ele faça xixi na pia, deixe-o fazer xixi na pia deles. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.